Olá, meu nome é Maria Clara e darei início agora à minha apresentação da disciplina de Educação para a Diversidade. Nas escolas convivem diariamente estudantes que carregam histórias, ritmos e condições de vida muito diferentes. Só que num sistema que funciona pressionado por resultados, produtividade e competição, que são marcas muito fortes, do mundo capitalista, muitas dessas diferenças acabam sendo ignoradas. Hoje eu quero conversar um pouco sobre o que isso significa de fato, o que significa construir uma escola inclusiva e por que essa tarefa não exige apenas mudanças pedagógicas, mas também um olhar crítico para as estruturas sociais que moldam a educação propriamente dita. Ainda existe muita confusão entre integrar e incluir, né? A integração, tradicionalmente, ela coloca o aluno na escola, mas deixa implícito que ele deveria se ajustar ali a um padrão que já está sendo posto. Essa lógica combina muito bem com o capitalismo, que costuma exigir um modelo único de produtividade, como se todos tivessem que funcionar no mesmo ritmo, e a inclusão ela vai de contramão com essa lógica, né? Ela questiona o próprio sistema e reorganiza a escola para que todos possam aprender, mesmo que isso signifique flexibilizar tempos, materiais, estratégias. Incluir não é encaixar alguém num molde, é transformar esse molde. Não são as pessoas que precisam de adaptação, e sim a nossa sociedade que precisa se adaptar a essas pessoas. E aí a gente chega no chamado modelo médico, ou modelo assistencial. Esse modelo, ele interpreta a deficiência como um problema individual, que é localizado ali no corpo, ou no funcionamento das pessoas. Esse modelo nasceu de uma perspectiva biomédica tradicional. Nessa visão, a diferença é tratada como uma falha, algo a ser corrigido, compensado, normalizado, por meio de terapias e intervenções. Essa abordagem ela pode ser muito reforçada pela lógica social capitalista que valoriza a performance, a uniformidade e a eficiência, Tudo que não opera dentro do esperado é visto como um desvio. Assim, os estudantes com deficiência ou outras necessidades específicas acabam sendo analisados como casos, entre aspas, Como se as suas dificuldades fossem independentes das condições materiais, pedagógicas e sociais também que os cercam. A crítica ao modelo médico está justamente em desmontar essa ideia, mostrar que muitas limitações surgem não do corpo da pessoa, mas das barreiras arquitetônicas, pedagógicas, econômicas produzidas pela sociedade. Quando a gente pensa na educação das diferenças, fica muito evidente que a diversidade ela não é um incômodo a ser administrado. Ela é uma parte essencial da vida coletiva. As teorias da pedagogia crítica, elas nos ajudam muito a entender como a escola, quando funciona de um modo automático, tende a reproduzir hierarquias, discriminações históricas, muitas vezes aprofundadas por um sistema econômico que transforma os seres humanos em números, valoriza apenas o que produz lucro e marginaliza aquilo que não se encaixa nesse ideal. As práticas antidiscriminatórias, elas exigem muito mais do que boa vontade da parte dos professores. Elas exigem coragem para enfrentar preconceitos, desnaturalizar estruturas que beneficiam uns e dificultam a vida de outros, defender a inclusão. Então, é muito importante assumir como professor uma postura ética, uma postura política. No cotidiano de sala de aula, essa discussão ela fica muito mais concreta, Na mesma turma que convivem estudantes com trajetórias profundamente marcadas pela desigualdade, alguns têm acesso à internet, apoio familiar, estabilidade, outros vivem os impactos da informalidade, da fome, da falta de tempo ou de transporte precário. Essas desigualdades atravessam classe, raça, gênero, território, muito antes de envolver qualquer tipo de deficiência. A escola, ela não escolhe quem chega, ela acolhe o reflexo do país. Cabe ao professor transformar essa diversidade em uma potência de aprendizagem, não em uma justificativa para a exclusão. Então, atuar de maneira inclusiva significa planejar desde o início, pensando que a turma não é uma coisa homogênea, nunca vai ser homogênea.
Mesmo com a pressão por resultados rápidos, esses pequenos ajustes fazem uma diferença muito grande. É permitir distintos modos de participação, criar atividades que valorizem as habilidades variadas, diferentes tipos de habilidades, estimular a cooperação ao invés de atividades que envolvam competição. Uma escola que é desenhada para acolher as diferenças tem que romper com a lógica da padronização, que é a mesma lógica que tenta moldar os estudantes como peças idênticas em uma linha de montagem, né? A tecnologia assistiva, ela surge como uma importante aliada nessa questão, né? Apesar de que enquanto algumas instituições dispõem de tablets, né, softwares, materiais super complexos, outras vão conviver ali com carências de itens básicos. Mesmo assim, alguns instrumentos simples, né, como materiais táteis, adaptados, alguns materiais digitais, também muitos trabalhos que são inclusive feitos por estudantes de graduação. Inclusive é muito importante esse incentivo aos estudantes também para a criação de materiais e de sequências didáticas que atendam diferentes públicos. É necessário que os estudantes pensem mais na adaptação. Então, essas coisas elas podem ajudar a derrubar essas barreiras que nunca deveriam existir, né? A tecnologia ela não substitui o cuidado pedagógico, mas amplia as possibilidades aí de autonomia de determinados estudantes. Também envolve a forma de avaliar os estudantes, né? O modelo tradicional de prova, ele reflete uma ideia meritocrata, que mede todos da mesma forma, e isso ignora que as pessoas aprendem por caminhos diferentes. Então, uma sugestão seriam avaliações alternativas, né, como apresentações, registros orais, produções práticas, recursos digitais, por exemplo. A questão é que as avaliações têm que abranger coisas que façam parte do cotidiano daqueles estudantes que precisam da adaptação. Isso para permitir, né, que esses estudantes demonstrem o conhecimento sem ser penalizado pelas suas limitações que não têm relação com o conteúdo em si, né? Avaliar de uma forma flexível não significa facilitar, e sim fazer de uma forma justa. E aí eu finalizo aqui dizendo que promover a inclusão exige encarar a escola como parte de uma sociedade mesmo, que ainda insiste em naturalizar desigualdades. A exclusão ela não nasce dentro da sala de aula, ela é fruto de um modelo econômico que valoriza o desempenho mais do que a dignidade, que valoriza a competição mais do que a cooperação. A educação ela pode funcionar, porém, como uma barreira de resistência mesmo. É um espaço onde as diferenças não são silenciadas, mas reconhecidas, onde cada estudante encontra a chance de existir sem precisar pedir licença, né? Digamos assim. Incluir, então, é muito mais do que cumprir as leis, né? É reafirmar essa necessidade de fazer com que os estudantes se sintam acolhidos pela instituição e pela sociedade como um todo. Então, é muito necessária essa ampliação no sentido de uma sociedade que é plural. E é isso. Vou ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção. Tchau, tchau.